Qual o tamanho da Jaguar Land Rover dentro do Brasil, cara? Cara, no Brasil a gente tem uma operação pequena, nós temos 450 funcionários, porque a gente tem uma fábrica aqui em Resende. E é uma operação pequena, a gente vende mais ou menos 2.000, 2.500 veículos por ano. Aham. E qual o tamanho do mercado hoje global, assim, cara? Fala um pouco dos números pra gente entender o tamanho da Jaguar no mundo, assim. Cara, hoje a gente vende, a nossa projeção são 370 mil carros no mundo. Nós somos uma empresa de volume razoavelmente em relação ao mercado baixo, porque a gente focou no luxo. Sim. Então, o direcionamento da empresa agora é para o lado do luxo, tanto que a gente reformulou o branding da empresa. Agora a gente virou uma casa de marcas, né, uma House of Brands. Separamos Range Rover, Defender e as marcas para que cada uma tenha uma estratégia de produto diferenciada. E a JLR virou como se fosse uma LVMH, por exemplo. Você Sim. tem a holding e você tem as marcas dentro. A gente conversou com o Boris e qual é o nome dele? Da Jack, É o Sérgio Habib. Eles falaram que o mercado tradicional de carros, as grandes montadoras não ganham dinheiro com carro popular, né? Que realmente o dinheiro vem das linhas de luxo, né? Porque carro popular é só brand mesmo, porque não fecha a conta. Eu trabalhei anos, trabalhei na Honda, trabalhei na GM, trabalhei na Nissan e realmente para você fechar o número final do mês ali é aquele final de mês que você está até meia-noite faturando carro, tentando fechar número e as margens são baixas, né? Então o concessionário tem que vender um volume muito grande para conseguir uma rentabilidade boa. Cara, o mercado de luxo é bem diferente. Você parece um cara jovem, cara, para ter passado em todos esses lugares, ter feito tudo isso. Eu tenho 38 anos. Faço 39 em um mês. Então, cara... Conta um pouquinho pra gente aí, como que você entrou como é que nesse mundo como que corporativo? ocupa uma cadeira dessa, né? Como que você virou... Cara, eu nem sei se eu tô falando alguma coisa errada, mas tipo assim, um head global de inovação brasileiro, não sei nem se tipo assim, sabe... Porque o mundo é muito grande, cara. E você sendo um cara jovem pra conseguir uma posição tão grande. Eu ia pensar, sei lá, num indiano ocupando essa cadeira. Tá como que foi essa trajetória? Cara, olha, eu sou um cara que mudou muito mudou muito e se adaptou muito para conseguir chegar onde eu cheguei. Eu tinha um alvo desde sempre muito claro. Então, na loucura, né, do que a gente planeja fazer na vida, eu tinha até as idades e os prazos que eu queria virar executivo. Mas aí pensando a nível Brasil, né? Então, com tantos anos eu quero virar coordenador, depois gerente, depois diretor. É para fechar minha carreira no Brasil e de vida como um presidente de uma empresa brasileira. Então, isso é o que eu tinha em mente. E aí eu acho, cara, que as coisas acontecem, as oportunidades aparecem. Cara, eu sempre pensei que se eu tivesse um executivo... um presidente, um executivo global que me olhasse e falasse, não, eu vou mentorar esse cara, eu vou dar oportunidade para ele, que eu ia pegar isso. Então, cara, minha carreira começou... eu comecei trabalhando na Honda, fazendo análise financeira de concessionária, então eu era o responsável por isso, sempre lidando com o board, apresentando o resultado para o board. Depois eu fui convidado para a GM para fazer isso, mesma coisa, só que numa escala muito maior, então a gente tinha 100 e poucas concessionárias, eu acho, e a GM tinha mais de 600. Então eu reestruturei toda essa parte. Eu sempre tive muita coisa com dado e muita coisa com pensar de forma diferente, pensar fora da caixinha. Sempre fui muito desafiador, então se eu não aceitava alguma coisa, eu tentava mudar, eu desafiava os meus chefes e tal. E eles acabaram gostando disso. Então, na GM, eu fiz uma mega reestruturação das concessionárias, comecei a analisar os dados de forma diferente e tal, e comecei a ter um relacionamento diferente com o board. Ao mesmo tempo, eu fazia faculdade de economia na São Judas, na Moca. Depois eu fui fazer um MBA na USP, de economia também, eu sou economista. E eu pensei, bom, para um economista ser um economista hoje no Brasil, o que ele tem que ter no mínimo? Né? O que um economista tem que ter? E eu entendi que tinha que ter no mínimo um mestrado. Então eu fiz o meu MBA na USP, passei no mestrado na Sorbonne, na Universidade de Paris, pedi demissão da GM e fui. Então falei, olha, se eu tenho o cargo que eu tenho hoje na GM, a responsabilidade que eu tenho, se eu fizer o mestrado, meu salário vai aumentar muito mais. Então larguei tudo, fui, voltei para a Nissan, com o mesmo cargo, eu acho que eu era coordenador de estratégia de rede. Comecei a apresentar para a diretoria de novo e aí eu conheci o cara que foi meu mentor nos últimos anos e que é o meu chefe ainda hoje, chama François Dossat.
Ele foi presidente da Nissan no Brasil, ele era o presidente na época que eu trabalhava lá. Ele viu alguma coisa em mim e ele falou, olha, eu quero, depois que a gente trabalhou um ano junto, ele falou, quero que você venha ser meu Chief of Staff, que é o braço direito do presidente. Tive essa função, ele foi chamado pelo Carlos Ghosn, na época que era o presidente da aliança Nissan-Renault-Mitsubishi, para ir para a França criar um fundo de investimento de 1 bilhão no setor automotivo. E depois de 9 meses ele me ligou e falou, olha, eu tenho um cargo para você aqui, eu preciso de um financeiro, eu quero que você venha ser o meu diretor financeiro do fundo. E foi aí que eu comecei a ter relacionamento com inovação, eu não conhecia nada, não fazia a menor ideia de como estruturar um fundo. Ele falou, olha, tá aqui o papel, teu trabalho é estruturar o fundo, se vira. A gente fez isso, depois eu tive outros cargos dentro da Renault. E na JLR, o ex-presidente da Renault, ele foi presidente da Jaguar Land Rover, Thierry Bolloré. Ele contratou o François e o François me colocou nessa função de Head Global de Inovação para poder trazer um pouco da parte de ecossistema e tecnologia para a empresa. Se você me perguntar como que você chegou aqui, cara, eu acho que foi quebrando muita cabeça, dormindo muito pouco, viajando muito. E eu tenho para mim que a entrega, a sua entrega sempre te mostra do que você é capaz, né? Sempre mostra pro mundo o que você é capaz. Eu sempre fui focado no que eu tinha que entregar. Nunca tinha, não consigo fazer, ou é difícil. Teve algumas vezes, mas aí meu próprio chefe falou, não, fica quieto e faz, e não me enche o saco. Uhum. Mas, cara, ralando, cara. Não teve nada fácil nesses últimos 8, 9 anos da minha vida que eu posso falar, não, isso aqui foi fácil de fazer. Sempre teve uma complicação. E eu acho que convivendo sempre com board, com altos executivos, você acaba pegando um pouco de como fazer. Discurso, do né, discurso, também. da política, como tratar um, como tratar o outro, aprender a jogar o jogo ali, e aí você vai se encaminhando. Mas eu acho que no fim a entrega é sempre o mais importante.